Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Desde já, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eu te desejo uma boa semana, muito produtiva, de muitas realizações. E a você, companheiro rubro-negro, eu queria dizer que é uma semana muito difícil para o Flamengo. Temos dois jogos importantes contra o Cuiabá, que é sempre um adversário que, por incrível que possa parecer, torna-se perigoso, difícil, aqui no Maracanã, e no sábado, ou melhor, no domingo, um jogo às 16 horas contra o Atlético Mineiro, o primeiro dos 3 jogos que o Flamengo vai fazer contra o Atlético, lembrando a você que os outros 2 referem-se a jogos respectivos às oitavas de final da Copa do Brasil. Meus amigos, eu queria dizer a vocês que estamos diante de outro episódio de muita disfarçatez, coloquialmente conhecido como cara de pau, por parte do Rodolfo Landim e por parte do Marcos Braz, que imaginam realmente que nós sejamos bobos. Quero aqui lembrar a vocês que, principalmente, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles adoram participar de apresentações oficiais, tanto de treinadores como de jogadores. Eles gostam de sair nas fotos. Quando é um jogador, inclusive mais renomado, vai até o Landim, vai o vice-presidente do Flamengo, vai o CEO do Flamengo também. Isso quando não vai também o presidente do Conselho Deliberativo. Enfim, então, por todas as apresentações de treinadores e jogadores, eles estão sempre presentes e fazem questão de responder as perguntas que, na maior parte das vezes, configuram méritos por parte dos que estão ali, uma vez que eles contrataram. No entanto, meus amigos, quando o Mister foi embora, veio o Domi, um fracasso. Multa. Quando o Domi foi embora, veio o Rogério Ceni, um fracasso. Multa. Quando o Renato Gaúcho foi embora, tivemos que pagar mais 3 meses de salário respectivo ao contrato que ele havia firmado com o Flamengo. Quando veio o Paulo Sousa, depois daquele mise-en-scène todo lá em Portugal, daquela pantomima lá em Portugal, daquele espetáculo teatral circense lá em Portugal, quando foram para trazer o Mister e voltaram com o Paulo Sousa, multa também, agora, de 8 milhões, 6 meses perdidos por parte do Flamengo, torcida cética, time que toma gol aos 45 segundos de jogo, ou seja, o torcedor rubro-negro mal havia se sentado na cadeira e o Flamengo já havia perdido o jogo. Diante de todas essas circunstâncias, obviamente, e mais 8 milhões que o Flamengo vai ter que pagar agora de multa para o Paulo Sousa, totalizando mais de 25 milhões dos cofres rubro-negros em função de uma incompetência latente, de uma incompetência irrefutável por parte de quem escolhe os treinadores, isso sem falar de jogadores também que vieram e que não lograram sucesso aqui. Diante de tudo isso, o que eles vão falar? Me digam. Quais são as perguntas mais óbvias, mesmo aqueles que sejam mais amenos e educados, que seriam feitos ali? A primeira delas, Marcos Braz, mais 6 meses de trabalho perdido. Marcos Braz, mais 8 milhões de multa. Explique-se. Você acha, companheiro, que tem resposta para isso? Você acha que tem resposta para alguém que vai chegar ali e vai fazer a seguinte pergunta? Era para ter trazido o Mister lá no início do ano, não trouxe? Era para ter trazido agora novamente? Traz o Dorival? Quero eu te perguntar, qual é a diferença do Mister para o Dorival? Ou então, melhor ainda, por que não trouxe o Mister, uma vez que ele estava disponível? Ou então, uma pergunta mais desafiadora ainda, tentando fazer com que o Marcos Braz cumprisse a promessa que realizou para a torcida e dizer que logo após a entrevista que o Mister deu, deflagrada ao programa Bem Amigos, lá no Galvão Bueno, mas logo após ele se manifestaria para poder falar aquilo que aconteceu. Então, são inúmeras perguntas, meus amigos, como essa, por exemplo, também aqui uma outra. Marcos, você não acha que não deveria ter sido você que escolheu o Dorival, uma vez
considerando 4 fracassos anteriores. Ou então, Marcos, dizem que você perdeu força no departamento de futebol e não foi você sequer que havia escolhido o Dorival. Você queria o Silvinho para técnico do Flamengo, isso mesmo, meu amigo rubro-negro, ele queria o Silvinho, ex-técnico do Corinthians, para dirigir o clube de regatas do Flamengo. Ou seja, uma outra péssima escolha. E você foi voto vencido. O Landim tirou de você essa responsabilidade em função dos 4 insucessos anteriores. Conte-nos aqui, Marcos Braz, inúmeras perguntas, como outra também, que ele teria que responder. Marcos, é verdade que você hoje balança no cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo? Ou então, Marcos Braz, você vai promover alguma mudança na sua equipe, uma vez que flagrantemente não está dando certo? Ou então outra, Marcos Braz, é verdade que você pediu ao Paulo Souza para reformular o elenco logo após ter renovado o contrato do Diego Alves, o contrato do Diego Ribas, o contrato do Felipe Luiz, e você ainda assim pediu uma reformulação? Marcos Braz, é verdade, essa daí, inclusive, era a derradeira. Marcos Braz, é verdade, companheiro, que os empresários mandam lá dentro do Ninho do Urubu, como Paulo Souza disse, que sequer poderia marcar treinos no Flamengo, que sequer poderia ajustar a logística do Flamengo de treinamentos, porque isso teria que obter o crivo, o beneplácito dos empresários, dos jogadores. É verdade isso? Ele tinha tanta pergunta, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, para responder, que, sem sombra de dúvida, você pode apostar, resolveram cancelar essa entrevista do Dorival de apresentação. Não que, meu amigo, eu acho que isso seja importante, porque eu acho que é algo protocolar que não tem a menor importância. O mais importante é o trabalho que o Dorival vai realizar. Isso não depende da entrevista que ele vai fazer. Mas é óbvio que eles ficariam substantivamente constrangidos ali. Companheiro rubro-negro, estão te fazendo de bobo. Companheiro rubro-negro, estão te fazendo de palhaço. De palhaço. Você não pode interpretar, companheiro, o cancelamento da entrevista, que é praxe lá no Flamengo, de apresentação do técnico, meramente como uma formalidade, como está escrito aqui na reportagem do Coluna do Flamengo. Não, porque não foi. Não foi. Foi um cancelamento estratégico, um cancelamento covarde, um cancelamento medroso, um cancelamento para você fortalecer a falta de transparência desses dirigentes que só aparecem ali quando ganham. E nos dias de hoje está difícil eles aparecerem, então, porque os prognósticos são terríveis. Você precisa entender aí. Então tá aqui, ó, no site, por decisão do Flamengo, Dorival não terá uma apresentação oficial em sua terceira passagem pelo clube. A diretoria rubro-negra entende que a entrevista coletiva realizada pelo treinador após a estreia diante do Internacional foi o suficiente para ter o primeiro contato com a imprensa e a torcida. Não, senhor. Não é suficiente, porque eles sempre acompanham o treinador, o jogador. Não é suficiente, porque seria uma oportunidade muito boa para que o Braz respondesse a questionamentos esses que eu formulei aqui hipoteticamente para vocês nesse vídeo. Não é o suficiente. Não é o suficiente porque o Dorival mal falou. Não é o suficiente, companheiro, porque foram 4, 5 perguntas no máximo nessa entrevista e foram perguntas sempre dirigidas. Veja você agora que a mídia independente não pode realizar perguntas. Veja você agora, companheiro, que o Cacau Cota, ele foi substituído na representação da CBF pelo Bruno Spindel, naturalmente porque temperamental que é, brigando ali pelo Flamengo na CBF. Claro, feriu suscetibilidades e esses ferimentos obrigaram as pessoas responsáveis lá na CBF a pleitearem para o Landim a destituição dessa missão do Cacau Cota ali, botando ali o fleumático Bruno Spindel, aquele que realmente tem muita dificuldade de expressão. Imaginem vocês ele nos representando lá na CBF. E em função disso, hoje mesmo, a CBF reconheceu que o VAR errou,
porque não marcou pênalti ali naquela cotovelada que o Gabigol sofreu dentro da área. Imagina! Nenhuma manifestação do Clube de Regatas do Flamengo em prol disso. O que aconteceu foi uma manifestação da CBF, mas o Flamengo não falou nada. Meus amigos, nós estamos ferrados. Tá aqui, ó. Vale destacar, contudo, que a coletiva após a derrota para o Internacional foi breve. Eu ainda falei 4, 5, olha aqui, ó. Com apenas 3 perguntas de repórteres presentes. Além disso, nenhum dirigente se pronunciou oficialmente sobre a contratação. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Guilherme Silva da Jovem Pan. Preste bem atenção, a entrevista do Dorival, companheiro, se submeteu a 3 perguntas apenas. 3, nada desafiadoras. Você aí vai acreditar nessa história que a diretoria entendeu que 3 perguntas eram suficientes para poder transparecer a verdade para a nação rubro-negra? Nada. Eu quero que você, companheiro, que está assistindo aqui o meu vídeo, eu quero que você analise cada uma dessas perguntas hipotéticas que eu fiz aqui nesse vídeo e me diga se eles têm resposta para isso. Aliás, até teria, se fossem humildes e dissessem: eu sou incompetente e vou pedir para sair. Porque cada uma dessas respostas que eu formulei aqui, mais uma vez eu vou dizer hipoteticamente, mostram cabalmente, se forem respondidas com verdade, que ele não pode sentar ali naquela cadeira de vice-presidente e que o Landim, por ser omisso, tampouco, viu? E aí o Flamengo enfrenta o Cuiabá, 8h30, se Deus quiser, meus amigos, vamos torcer muito para uma vitória, porque a situação tá feia. A situação realmente está muito complicada. Hoje, à noite, segunda-feira, tem uma live 10h30, eu estou esperando você lá, companheiro. Estou te esperando, porque é importante debater sobre esses temas todos. É muito importante. Não acreditem nisso aí, não. Esparrela. Isso aí é te fazer de ingênuo. Me desculpe aqui o termo, mas isso aí é te fazer de bobo, de otário. Isso aí, companheiro, é achar que a sua barba é tapete, que ele pode passar por cima desse tapete que é a sua barba sem nenhuma reação. Não é assim. Vamos reagir. Vamos reagir porque não é assim. Cancelaram a entrevista com medo das perguntas que tinham que responder. Esses caras não representam o Flamengo. Saudações rubro-negras, até mais tarde, hoje, segunda, 10h30. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Grande abraço.